Este trabalho foi realizado pelos alunos do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Alfenas, campus Poços de Caldas, como pré-requisito para aprovação na unidade curricular Métodos de Análise Química Teórica, ministrada pela professora Tatiana Cristina de Oliveira. Nosso grupo é composto pelo Gustavo, pela Júlia, pela Maria Olívia, pela Núbia e pela Xena, e a gente vai falar sobre a técnica de fotometria de chama. Em 1859, Kirchhoff e Bunsen observaram que diferentes elementos poderiam produzir diferentes cores de chamas e gerar espectros que exibiam diferentes bandas coloridas ou linhas. Nesse mesmo ano, Bunsen desenvolveu um queimador no qual se observava a intensidade de emissão dos elementos de forma mais evidente. O equipamento desenvolvido por Bunsen está representado na figura. Ele recebeu o nome de espectroscópio e é utilizado para efetuar medidas do comprimento de onda de uma radiação luminosa. O seu funcionamento baseia-se na dispersão da luz. Agora, uma breve introdução da técnica de fotometria de chama. É a técnica mais simples das técnicas analíticas baseadas em espectroscopia atômica. Nesse caso, a amostra contendo cátions metálicos é inserida em uma chama e analisada pela quantidade de radiação emitida pelas espécies atômicas ou iônicas excitadas. Os elementos, ao receberem energia de uma chama, geram espécies excitadas que, ao retornarem para o estado fundamental, liberam parte da energia recebida na forma de radiação, em comprimentos de onda característicos para cada elemento químico. Os átomos possuem sua emissão representada por meio de um gráfico de intensidade da radiação emitida em função do comprimento de onda ou frequência. Os espectros podem ser representados por bandas, como podemos ver na figura B, ou por linhas, como representado na figura A. Para a fotometria de chama especificamente, usamos apenas os espectros de linhas. Os espectros de emissão são o resultado obtido da análise pelo método de chama. Os espectros de linha são possíveis de serem obtidos quando as espécies radiantes analisadas são partículas atômicas isoladas. A cada partícula que passa pela chama, um pico agudo e bem definido sai como resultado, como mostrado no lado esquerdo da figura. Se as partículas não são bem separadas, os picos gerados não são bem definidos, como se pode notar nos comprimentos de ondas próximos a 960 angstrom. Aqui estão listados os componentes do espectrofotômetro de chama. O item 1 representa uma fonte estável de energia radiante. O 2 é um seletor de comprimento de onda que isola uma região limitada do espectro. Já o componente 3 representa o recipiente que contém a amostra. O 4 é um detector de radiação, o qual converte a energia radiante para um sinal elétrico mensurável. Por fim, o componente 5 representa uma unidade de processamento e de leitura do sinal, geralmente constituída por um circuito eletrônico e, nos instrumentos mais modernos, por um computador. Na espectroscopia de emissão, a amostra é um emissor por si mesma, e nenhuma fonte de radiação externa faz-se necessária. Em métodos de emissão, a amostra é em geral introduzida em um plasma ou em uma chama que provê energia térmica suficiente para levar o analito a emitir uma radiação característica. A amostra a ser introduzida deve ser atomizada para que ocorra emissão. Este processo consiste de algumas partes, como dessolvatação, vaporização, atomização, excitação e relaxação, que é a emissão. Essa atomização é feita por meio de um nebulizador. Após passar pelo nebulizador, a amostra vai para uma câmara de jato gasoso ou de spray, que remove gotas maiores através de chicanas e deixa somente gotas mais finas. O spray é misturado com um combustível e gás oxidante na câmara, geralmente mistura ar GLP ou ar acetileno. Essa mistura vai então para a chama. Na chama, a amostra é excitada e vai para o seletor de comprimento de onda, para que ocorra a separação. Esse seletor é conhecido como policromador, que isola mais de um comprimento de onda simultaneamente.
As radiações isoladas são convertidas em sinais elétricos por fotodetector. Do fotodetector, os sinais elétricos são processados e amplificados e lidos em um computador que resulta nos gráficos explicados anteriormente. Algumas das vantagens da técnica de fotometria são baixo custo de manutenção e análise, fácil operação, boa exatidão, boa precisão e pode ser usada em muitos fluidos. E temos como desvantagens a amostra líquida, alta absorção, que seria a alta concentração, ler somente a família 1 e 2A, riscos de interferência e análise de um elemento por vez. As aplicações da técnica é válida somente para análise de metais alcalinos e alcalino-terrosos, análise de saliva, sangue e urina para detectar sódio, potássio, lítio ou cálcio, e análise de bebidas. Veremos a seguir um vídeo demonstrativo da técnica de fotometria de chama sendo realizada. A análise em questão foi feita com o intuito de verificar a veracidade do rótulo de uma marca de água vendida comercialmente que alega não ter sódio em sua composição. Inicialmente, é colocada água destilada para ser analisada e comprovar que nela não possui sódio. Na análise, o aparelho mostra que a água possui concentração de 0 ppm de sódio, que pode ser verificada pela cor da chama, que é azul. Para a calibração do aparelho, é usada uma amostra de sódio de 10 ppm. Quando a amostra é analisada, percebe-se a mudança da cor da chama, de azul para laranja. Para analisar se a água comercializada possui ou não sódio, primeiro deve-se limpar o aparelho com a passagem de água destilada novamente. Observa-se que a cor da chama volta para o azul e para a concentração de 0 ppm. Posteriormente, é analisada a água comercializada. No aparelho, verifica-se a mudança imediata da cor da chama para laranja e a leitura de concentração de 2,6 ppm, o que comprova que a água não está 100% livre de sódio.